João está tendo essa visão de uma porta aberta do céu. E aqui é interessante pensar... Obrigado, mano. Que eu acho que vai vir mais lágrimas aí daqui a pouco. Que João, o apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele era o último dos apóstolos de Jesus vivo. Aqui na década de 90, a gente falou disso quando fizemos a introdução, né, do livro de Apocalipse. E ele era o último dos apóstolos vivos. Todos os outros já tinham morrido. Muitos irmãos e irmãs já tinham sido mortos no Coliseu. Muitos cristãos já tinham sido dilacerados e despedaçados por leões e ursos, pela espada dos soldados romanos. Tem um relato histórico de irmãos que foram se batizar num lugar mais afastado de uma das cidades romanas. E muito provavelmente alguém denunciou esses irmãos e os soldados encontraram esses irmãos fazendo o batismo num riacho, numa cachoeira. Os soldados romanos esperaram todos os irmãos nossos serem batizados e depois do batismo eles prenderam e mataram todos os que estavam ali. Os que tinham sido batizados e os que batizavam, os líderes da igreja. Todos morreram. E aí João está tendo essa visão de uma porta aberta, porque ele estava como o último apóstolo vivo, exilado na ilha de Patmos, numa prisão, por conta do anúncio do evangelho. Quando todas as portas da terra estavam fechadas, a perseguição matando cristãos, o Império Romano impondo a sua força diante do povo de Deus, irmãos e irmãs de João, conhecido dele, discípulos dele, sendo presos e mortos, num cenário de tristeza e violência extrema com o povo de Deus. Aí o Cristo, o Cordeiro de Deus, o próprio Deus diz: olhe para o céu, as portas do céu estão abertas. Como o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 3, para olharmos para as coisas do alto. E aqui não é quando as portas da terra estiverem fechadas para nós, mas é a todo tempo, irmão, olhar para o nosso Deus. As circunstâncias podem e vão nos afetar, vão apresentar lutas e dificuldades. Mas o que a palavra de Deus nos diz é: olhe para o céu. Olhe para que Deus vai se revelar. Deus já se revelou, a palavra dele já nos diz isso. A porta dos céus está aberta para nós, porque nós pertencemos a esse Deus. E se o mundo, a violência, a perseguição assola o povo de Deus, a solução, a segurança, a paz está no próprio Deus. E aí, essa voz que diz, como uma trombeta, como em Apocalipse 1:10, é a chancela de que o futuro pertence a Deus. De que aquilo que acontecerá está de acordo com os desígnios de Deus. E não é o acaso. Não é a própria sorte da humanidade e de acontecimentos. Mas é o próprio Deus que está conduzindo a história para onde Ele está apontando. E aqui é interessante também que nesses 4 primeiros capítulos de Apocalipse são descritas 3 portas, e portas muito importantes. Lá em Apocalipse 3:8, para a igreja de Filadélfia, diz assim: conheço as suas obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O pastor Joel nos trouxe o sermão, né, sobre a carta à igreja de Filadélfia. E aqui essa porta aberta é uma porta aberta para o anúncio do Evangelho. A oportunidade de levar a mensagem de Cristo Jesus para todo o canto da terra. Porque como diz ali, a igreja tinha pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é uma das igrejas que não havia críticas, por exemplo. Essa é a porta, e essa porta continua aberta a nós, irmãos. De anunciarmos o Evangelho, de não negarmos o nome de Cristo aonde estivermos. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um colega do mestrado sobre isso. Porque não sabe, eu estou no mestrado no departamento de História e eu estudo a história da igreja evangélica no Brasil, basicamente, por meio das músicas. E ele perguntou para mim, por que eu cheguei nesse tema tão diferente? Ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, cara, né, aquela história, do que você acha que é ser evangélico? Mas ali eu pude falar para ele um pouco, sobre por que a minha pesquisa e a minha fé. E é um cara que foi a primeira conversa que eu tive com ele. Semana que vem a gente vai ter aula de volta e espero que tenham mais oportunidades, mais portas abertas para o anúncio do Evangelho. E assim tem que ser com as nossas vidas. Aproveitar o tempo e as oportunidades que temos de falar dessa maravilhosa graça que nos perdoa e que nos redimiu. Mas há uma segunda porta de uma igreja que, diferente de Filadélfia, tinha os seus vários problemas, que é a igreja de Laodiceia. Ali no capítulo 3, ainda no versículo 20. Ainda Jesus se referindo a uma igreja com a possibilidade de perdão e de se arrepender dos seus maus caminhos. E diz assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O pastor Horst nos trouxe a mensagem da carta à igreja de Laodiceia e ele falou justamente disso. Você tem noção de uma igreja que deixou Jesus de fora? Uma igreja tão presa naquilo que ela achava certo, que deixou o Senhor da igreja de fora. Mas ainda assim Jesus chama ao arrependimento e fala, estou à porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você, eu vou passar tempo com você. Eu vou voltar a ser o Senhor da igreja. E essa é a porta do nosso coração. Que nós que já temos o perdão, já temos a vida com Cristo, já somos salvos em Jesus. Mas muitas vezes a gente pode se perder em religiosidades,